Vamos então continuar. Eu estou agora com o professor Luiz Almada, que é um estudioso, é um especialista em biorritmo. Aliás, o Almada esteve comigo, a última vez que nós estivemos juntos, Almada, foi quando este programa estava de malas prontas para a cobertura da Copa do Mundo na França. Exatamente. Aí o Almada veio no programa e deu uma ducha de água muito gelada em todo mundo. Disse assim: olha, vocês vão muito bem, mas o Brasil não vai ganhar esta Copa porque eu já fiz o biorritmo de todos os jogadores e com aquele resultado é impossível trazer o caneco lá da França. Exato. Apostamos até uma garrafa de champanhe. Foi. Que eu vou lhe pagar, porque eu não paguei até agora. Não Mas paguei o Almada. E eu pedi para o Almada voltar hoje, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre biorritmo. Levanta de manhã, está com o biorritmo baixo, é melhor não fazer nada. E existe um estudo muito profundo, não, Almada? Diz que o presidente Kennedy, que foi assassinado, estava naquele dia com o seu biorritmo lá embaixo. Mas aí tinha um fator externo em cima do Kennedy, que é o assassino. O biorritmo do Kennedy, mesmo estando negativo ou crítico, tinha um fator externo que foi o principal causador da morte dele. Então, o biorritmo dele aí, crítico, valeria apenas para que ele pudesse transferir aquela atividade para outro dia. Simplesmente não devia ter visitado Dallas naquele dia. Normalmente, a gente aconselha isso. Se ele fosse obediente a um calendário de biorritmo. E temos vários casos aí. O próprio filho dele, o John Kennedy Jr., estava no dia crítico, em que 70% a 90% dos acidentes acontecem nesse dia. Como é que você sabe que ele estava no dia crítico? Eu fiz o levantamento com a data de nascimento dele, com o dia do acidente, e ali a gente então traça o gráfico mostrando que ele estava no dia crítico emocional. Pelo calendário do biorritmo, a gente não deve fazer determinadas coisas. Por exemplo, já fizeram meu biorritmo e quando eu recebi, tinha dias lá no meu calendário assim: nesse dia não faça nenhum negócio, porque não vai ser bom. O japonês ele usa isso com bastante frequência. Então os executivos japoneses, quem teve oportunidade aí de trabalhar com o executivo japonês, ele pode perceber, a pessoa percebe que o japonês tem uma maneira diferente de negociar. Muitas vezes 2, 3 japoneses, apenas um falando, os outros 2 observando. Porque os 2 têm biorritmo ruim no dia. Mas serve para ajudar o outro. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que seja interessante, eles pedem licença, se retiram da sala, conversam entre si e depois voltam para a reunião. Almada, você já fez o biorritmo de muita gente famosa, não é? Me cite algumas coisas aí. Pianista, o Xuxa. O Guga. O Guga, perdão. O Guga, eu já venho acompanhando o Guga desde o primeiro Roland Garros dele, 97, 98, 99. Todos os prognósticos, né? O biorritmo sempre fez o prognóstico de derrota nas 2 últimas e vitória na primeira. Quando o Carlos Alberto era técnico do Botafogo, a gente trabalhou junto. Eu, ele, meu assistente, o Carlino José, e a gente sempre verificava, dava o plantel para ele com as pontuações e as dicas, e ele decidia o resto. Tem dia que a gente vai escrever e não sai nada. É verdade. Sai o embrólio, aquela coisa que tá dizendo. E tem dia que o teu texto flui, não é? Soa, fica, no fim você lê e fala: puxa, parece que tem a graça de uma sonata de Mozart, porque você tá com o biorritmo bom. E também não é só isso, amor, você também tem aquela pessoa que vai falar alguma coisa, falar de improviso. Eu tenho aqui 2 fatos na política muito interessantes. Na política? Política. O FHC, nosso presidente, na época que ele comentou sobre os aposentados, né? Ele chamou os aposentados de vagabundos? Foi mais ou menos isso, em linhas gerais. Ele estava com seu intelectual 87% negativo, ou seja, não bom para falar qualquer tipo de coisa, principalmente declarações da nação. Quer dizer que se o presidente Fernando Henrique tivesse com o biorritmo, acreditasse em biorritmo, tivesse com a tabelinha na mão, nesse dia ele jamais faria um pronunciamento público. Jamais. Porque não teria dado a escorregadela de cometer, não é? A mácula de ofender os aposentados, depois teve que pedir desculpas, aquela coisa. E não é só isso. Outro fato que é interessante foi um trabalho feito pela revista Seleções, que trabalhou o ex-presidente dos Estados Unidos, Eisenhower. Todas as atitudes corretas de Eisenhower foram tomadas em biorritmo favorável e as desastrosas em biorritmo negativo.
Agora, qual é o princípio do biorritmo, só para a gente entender melhor? Basta eu te dar a minha data de nascimento e você me dá todo o meu calendário do ano inteiro? Do ano inteiro. Dia a dia? Dia a dia. Você tem... Qual é o princípio disso? Você tem o seguinte, do momento em que você nasce, do dia que você nasce, você passa a ter vida própria e, consequentemente, todos os seus ciclos biológicos passam a ser contados a partir desse dia. Até mesmo o ciclo menstrual, que é um ciclo que todos nós conhecemos. Tem a ver com lua, com planeta? Não, tem nada a ver com astrologia? Não há interferência nenhuma, não tem nada astrológico, é uma avaliação biomédica, inclusive... Biomédica. Hipócrates, que a gente considera também o pai do biorritmo, foi um dos que contribuiu demais para a evolução do biorritmo. Hoje existem clínicas na Suíça que fazem o biorritmo dos pacientes para que eles possam ser internados e, consequentemente, essa atitude já reduziu em mais de 30% os problemas pós-operatórios. Quer dizer, o sujeito, se está de biorritmo ruim, não vai se operar naquele dia, muda a data de operação. Coincide com um dia de biorritmo alto. Porque a debilidade física dele vai ser menor e pode contrair uma infecção hospitalar, pode ter uma complicação cirúrgica, pode ter uma série de fatores que muitas vezes são inexplicáveis, mas todos eles a gente analisa, o biorritmo estava na sua curva, principalmente curva física, em baixa. Diz que a ciência nasceu há 4 mil anos. E foi do mesmo pai da acupuntura, o Han Shi. O Han Shi, que é o imperador chinês. E para a gente encerrar, Almada, só alguns casos de pessoas que tenham se utilizado da tabela de biorritmo e tenha dado muito certo, e pessoas... Você deve ter casos interessantes, você está nisso há muito tempo, né, do biorritmo. Tem 6 anos, desde 93 que eu venho fazendo isso. E eu vou citar o caso aqui de uma menina chamada Bruna, ela hoje tem 10 anos, e que começou a fazer o biorritmo por curiosidade, achou que era isso aí, eu comecei a explicar, e um belo dia ela se machucou todinha no recreio, na escola. Aí chegou em casa, foi ver o biorritmo, estava no dia crítico. Desse dia pra cá, a Bruna sempre tem observado o biorritmo, as primas dela, Bárbara, Ana Carolina, quer dizer, as pessoas já, desde criança, já vem observando essa tendência natural de ver que a ciência do biorritmo é uma coisa que vai contribuir, que pode contribuir para a melhoria das pessoas. Sucesso pessoal das pessoas na vida. É lógico. Você me disse que está num dia crítico hoje. Tô. Você tomou o avião do Rio para cá? Hoje eu tô. Você não estava? Você estava em São Paulo? Já estou tranquilo, já cheguei desde ontem em São Paulo. já sei trabalhar isso, a gente já tem a técnica. Como é que está seu biorritmo hoje? Físico, crítico. Vamos ver aqui pela tabelinha. Físico, bolinha vermelha. Crítico. Físico, bolinha vermelha? Intelectual, próximo a dia crítico. Ou seja, o raciocínio... Você raciocinou bem aqui, porque você foi muito objetivo. Porque a gente já tem uma certa prática disso. Prevenido. Né? Como eu disse a você, se eu for para uma conferência onde só tem especialistas, eu já vou marcar para outro dia. Não é bom fazer, o sujeito que é casado, fazer o da mulher também? Tem. Porque se o dela tá baixo e do cara tá alto, deve ser uma, ou vice-versa. Deve dar uma... É um relacionamento, existe o biorritmo da compatibilidade biológica. Digamos que o Marcos vai se casar com uma moça. Ele faz o biorritmo dele e dela. Se der incompatibilidade, é melhor não casar. A gente já diz a incompatibilidade e vai ter que se trabalhar. Existe um esforço muito maior, né, Mauri, para se trabalhar. Se você, por exemplo, me der a relação sua de pessoas que trabalham com você, eu vou dizer aquela que combina melhor com você. Entendi. Para que se tenha, então, um relacionamento melhor e, consequentemente, os pensamentos de ideias melhores. Acho que... Com quem não bate muito os biorritmos, precisa trabalhar um pouco mais isso para poder manter a harmonia. Mas é exatamente aí que entra o trabalho de você melhorar essa história toda, melhorar onde é que está o ponto errado, se é no físico, se é no emocional. Muito obrigado, Luiz Almada. Eu agradeço, acho que foi um flash bem objetivo, né, para todo mundo saber essa história de biorritmo. E vamos aos comerciais, que enquanto isso eu vou fazer o meu biorritmo com ele aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Falou.